fundo imobiliário pagando mais de 1% ao mês com uma segurança bem tranquila. Hoje a gente vai falar nesse vídeo sobre o KNSC11, um fundo imobiliário que eu falo bastante, já fiz análise anteriormente dele, mas será que vale ainda a pena a gente comprar ele, investir nele? Então vamos fazer nossa análise aqui. Então, para quem não sabe, o KNSC11 ele é um fundo de papel. Então, o fundo de papel é diferente, né, do fundo imobiliário de tijolo, que vai adquirir um imóvel físico e vai arrecadar aluguel. O fundo de papel ele vai adquirir títulos de renda fixa, os chamados CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, que vão emprestar dinheiro para o setor imobiliário e vão ganhar juros. Então, vários contratos desse tipo vão estar dentro do patrimônio do fundo e é assim que o fundo vai ganhar dinheiro. Então, a gente tem que analisar aqui alguns dados gerais para a gente ver como que esse fundo se comporta. Então, o objetivo desse fundo é investir em CRIs, né? São esses contratos de recebíveis imobiliários que eu acabei de falar, e também cotas de fundos imobiliários. Ele pode comprar outros fundos imobiliários, receber os dividendos desses fundos imobiliários e depois repassar para os novos cotistas. Mas o objetivo principal dele é investir nesses CRIs. A taxa de administração dele é de 1,20% ao ano. Não é uma taxa baixa, mas também não acho tão exagerada, principalmente porque ele não tem a taxa de performance, que para mim é muito pior do que essa taxa de administração, porque os gestores eles costumam colocar uma taxa de performance que não é muito compatível, né? É muito fácil de bater, geralmente o que exceder o CDI, então eu não gosto muito desse tipo. Então aqui nesse fundo não tem taxa de performance. Quando a gente vai falar sobre o valor patrimonial por cota, isso aqui é uma coisa que preocupa um pouco, principalmente o investidor iniciante, porque vai dar uma olhada nesse gráfico aqui. A gente olha aqui, né, que desde 2020 o valor patrimonial da cota era muito mais próximo de R$100 e agora está em torno de R$90, ou seja, houve um decréscimo no valor patrimonial. Então o que acontece? A gente está ganhando bastante dividendos, só que pelo lado contrário, o valor patrimonial do fundo está diminuindo e consequentemente também o valor negociado na bolsa de valores está caindo. Então a gente ganha dividendos de um lado, mas perde valor patrimonial. Isso é um fenômeno ruim que a gente tem que observar nos fundos de papel, mas é normal que isso aconteça, principalmente quando as taxas de juros futuros estão altas como agora. Mas o normal, quando a taxa de Selic começar a diminuir e essas taxas de juros futuros estiverem mais tranquilas, o valor patrimonial ele tende a aumentar novamente. Então bom é comprar agora quando está tudo meio conturbado mesmo. Então não se preocupe muito com isso, mas é uma coisa que você tem que sempre observar. Então, como a gente está analisando o último relatório gerencial, que foi divulgado agora em maio, referente ao mês de abril, vamos dar uma olhada aqui nas principais palavras do gestor, e o que tem mais de importante ali é a alocação da emissão. Esse fundo imobiliário ele acabou de fazer uma emissão, ele emitiu mais cotas, né, e foi distribuído essas cotas com mais investidores, então ele tem que pegar esse dinheiro e investir rápido, né, porque quanto mais demorar, pior fica a rentabilidade do fundo. Então, o que a gente pode observar aqui das palavras do gestor é que esse fundo já está praticamente todo alocado, está em 90% alocado e 10% está em caixa. Lembrando que agora o caixa ele fica em CDI e o CDI está bem alto, então a gente não é tão penalizado assim com esse dinheiro não investido, mas é claro que é melhor que ele invista o mais rápido possível. E dessas alocações, 110 milhões foram feitos investimentos atrelados ao CDI mais uma taxa de 3,18, que é legal, né? O CDI está em alta, então, por exemplo, o CDI agora está 12,75. E aí você vai somar esses 12,75, somar com esses 3,18. Então dá uma rentabilidade bem legal para o fundo, né? Mas claro que a gente tem que tirar depois a taxa de administração. E o que sobra líquido de dividendos já está descontado, então não precisa se preocupar com isso. 5 milhões de investimentos foram com uma taxa de CDI mais 4%, e em consequência o gestor falou também que já alocou mais alguns milhõezinhos aqui, um pouco mais de 100 milhões, em CRIs mais tranquilos, mais high grades, né, de bons devedores. E aí um foi aqui com uma taxa de CDI mais 3,25, o grupo Plaenge é um grupo bem bom, que constrói bastante prédios aí de alto padrão, e adquiriu também esse FI Unidades Autônomas, com uma taxa aí de cerca de CDI mais 3%. Então eles estão alocando mais em CDI, e isso está dando uma nova roupagem para o fundo, que era mais focado em PCA, e agora está aumentando a exposição do CDI. Em relação aos dividendos, vou colocar aqui a competência de abril, que está sendo pago agora em maio, vai ser pago ainda em maio. Vai ser pago R$1,14 por cota. Quem tinha essas cotas até o dia 30 de abril, então a data com o dia 30 de abril, vai receber R$1,14. Isso equivale a uma cerca de 1,21% ao mês de dividendos líquidos de imposto de renda. Então o pessoal meio que chiou um pouco, porque a inflação estava alta, né? A carteira ela está rendendo bem. Eles esperavam que fosse um dividendo maior, aí cerca de 1,30 por aí. Mas como esse fundo está em processo de alocação, né? O capital não está totalmente investido, é normal que dê uma caída, mas mesmo assim para mim está um nível muito bom. 1,21% líquido de imposto de renda é um alto rendimento, só que a gente tem que levar em conta que a inflação está alta também. Mas se está acima da inflação, para mim está ok. E agora vamos dar uma olhada, né, no resumo da carteira desse fundo imobiliário para ver se ele está valendo a pena. Então as taxas, essas são as taxas, a média de alocação. Então a gente está vendo aqui a divisão, né, indexador por CDI mais, inflação mais, e tem aqueles 10% em caixa. Então eu estou
gostando dessa divisão, se você adquirir esse fundo imobiliário na data de hoje, você vai ter um percentual médio de uma taxa disso aqui, ó, CDI mais 3,72 e IPCA mais 7,64. Então isso aqui representa a marcação ao mercado do patrimônio do fundo, então equivalem a essas taxas. Se você olhar esse yield médio na curva, são os valores da taxa de aquisição do fundo. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nos indexadores, que é uma parte muito importante que eu gosto de analisar nos fundos de papel. Então, alocação total por indexador, esse é o mês atual, atualmente está CDI 30,8%, e IPCA 56,7%. E Selic tem 12,5%, a grande maior parte disso aqui é o que está em caixa. E se a gente olhar, eu gosto de fazer sempre uma comparação com o mês anterior. Então o que a gente pode perceber? O IPCA ele está praticamente igual e o CDI ele aumentou bastante, né? É claro que tinha ainda a Selic aqui 20,5%, né? E agora está 12,5%. É a questão que estava em caixa e agora está sendo alocado em título CDI mais uma taxa. Então isso aqui me agrada bastante porque a tendência, né, é que o IPCA ele comece a diminuir antes do CDI diminuir. Então o CDI está alto agora, a expectativa é que o CDI continue mais alto do que a inflação durante mais algum tempo. Então, para mim, essa aqui é uma nova roupagem que o fundo está fazendo. Ele lá no início ele é bem concentrado em IPCA e ele está dissipando essa concentração em IPCA e está colocando bastante CDI, até porque o investimento em CDI agora está sendo muito mais atrativo. Então, esse aqui é um trabalho bem feito da gestão Kinea e eu gosto bastante, é por isso que eu tenho esse fundo na minha carteira. Então, vamos para a conclusão aqui do fundo, né? É um fundo tranquilo, eu tenho ele na minha carteira, como eu falei, não me preocupo muito com ele. A única coisa que eu sempre observo é o valor patrimonial, se não está caindo muito, para ver a questão também das emissões. Se esse fundo emitir, eu tenho sempre analisar se vale a pena eu participar da subscrição ou não, para não ser muito diluído no patrimônio. Aquela questão da proteção do IPCA, a primeira vez que eu fiz a análise desse fundo, eu coloquei que era uma melhor maneira para você se proteger do IPCA, comparando com os outros fundos imobiliários e da gestão também, que eu gosto muito da Kinea. Então, conforme a gente acabou de ver nesse vídeo, ele já não está mais tanto exposto ao IPCA, mas para mim isso é uma coisa boa, porque eu gosto de uma carteira diversificada, então ele está indo para uma direção meio a meio IPCA, meio CDI+, e eu gosto bastante dessa divisão. Se você prefere ou quer uma exposição maior no IPCA, você pode migrar para outro fundo dessa mesa gestora, que é o Canip 11. Esse fundo Canip 11, ele só investe em IPCA, então o IPCA está bastante alto, ele está pagando muito dividendo, é um fundo que eu gosto também. Agora vamos para a parte do valuation, que é uma coisa mais difícil, mais subjetiva, mas estou colocando aqui as minhas ideias para ver se você concorda ou não, né? Então eu gosto de analisar primeiro o PVP. Então o valor patrimonial dele está cerca aí de R$90 e ele está sendo negociado mais ou menos aí a R$93, está com um ágio de 3%. Considerando que esse é um fundo muito bom, uma gestora muito boa, eu acho que 3% é um ágio totalmente aceitável para pagar nesse fundo imobiliário. Então, para mim, ele passa nesse primeiro teste. Agora vamos olhar o dividend yield. Então, um dividend yield de 15,06%, ou seja, nos últimos 12 meses ele distribuiu R$14 em dividendos e aí você divide pelo valor atual da ação. Então, o dividend yield ele sempre vai mudando, depende muito do preço que você está adquirindo no fundo imobiliário. Hoje, na casa dos R$93, dá um dividend yield de 15%, é um alto dividend yield acima da inflação. Então, para mim, isso que eu busco, né? É aumentar minha renda acima da inflação. E agora vamos para o valuation de fato, né? E eu sempre coloco um valuation conservador. Não é exatamente o que eu acho, né? É o que eu espero, o mínimo que ele vai me entregar isso. E aí eu analiso se vale a pena investir ou não. Então, primeiro eu peguei os dados do Boletim Focus, eu peguei dessa semana, que está estimando aí um IPCA de 7,89 e uma Selic de 13,25. Muito embora eu acho que o IPCA ele vai ficar maior do que isso, mas como eu falei, eu vou fazer um valuation mais conservador utilizando os dados aqui do Boletim Focus. Então eu passei na minha planilha de valuation e esse deu resultado. KNSC 11, cotação agora em R$93, né? Isso, como eu falei, isso aí vai mudando a cada minuto, eu estou pegando aqui uma média. Então nas premissas que eu utilizei, vai dar um dividend yield futuro anual de 13,25%, ou seja, praticamente aí a taxa Selic, mas a gente sabe, né, que a taxa Selic não vai ficar para sempre 13,25. Então eu gosto muito mais de investir em renda variável para ter um rendimento maior ano após ano, né? A taxa Selic está boa hoje, mas a gente sabe que não vai ficar tão alta assim por muito tempo, isso é muito ruim para o país. Então isso daria um dividend mensal de 1,10%, então passa naquele meu crivo de investimentos que vão me pagar mais de 1% ao mês, que daria em média aí cerca de R$1,03 por cota. Então essas foram minhas premissas de análise para investir, eu continuo com ele na minha carteira e se bobear eu compro mais um pouquinho também. Mas lembrando que não é uma recomendação, não siga isso ao pé da letra, né? Utilize as premissas que eu coloquei e veja se bate com a sua tese de investimentos. E aí, se tiver ok, você coloca aí na sua carteira por sua conta e risco, beleza? Então o vídeo era esse, espero que você tenha gostado dessa análise aqui. E se você não está inscrito aqui no canal, já coloca aí para se inscrever, porque eu vou começar a trazer muito mais fundos imobiliários. Se você gosta de fundos imobiliários, se você gosta de receber renda mensal, receber mais do que 1% ao mês, continue nos acompanhando aqui no YouTube. E também, se esse vídeo foi útil para você, já deixa seu like aí também, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, valeu!